2 Samuel, capítulo 6, diz assim: Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus na casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Diga comigo: e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Diga outra vez: e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Vamos orar. Pai bendito, nós te damos graças pela tua palavra. Ela é viva, eficaz, é poderosa. E nós pedimos que nessa noite, mais uma vez, o Senhor ministre o coração de cada um dos teus filhos nesse lugar. Declaramos tua bênção, tua unção, tua graça, teu favor, sendo liberado nesse lugar. Senhor, inunda esse ambiente com a promessa da tua presença. O Senhor falou que estaria conosco todos os dias da nossa vida. E o Senhor, nesse momento, nessa noite, o Senhor impregna essa atmosfera, que seja cheia da tua bondade, da tua graça, do entendimento das Escrituras Sagradas, e que haja revelação no nosso espírito para a edificação do teu povo, para a tua glória, em nome de Jesus. Todos dizem amém. Pode assentar, queridos. O tema da nossa mensagem hoje, amados, é a atitude de Obed-edom. A atitude de Obed-edom. Há 3 anos atrás eu ministrei aqui uma mensagem falando sobre a casa de Obed-edom. Gostaria de focar hoje na atitude de Obed-edom. Essa é uma figura, uma pessoa que aparece nesse texto por ocasião do transporte da arca da aliança que Davi pensou e desejou levar para Jerusalém. A arca da aliança era um símbolo da presença de Deus no Antigo Testamento. Ela era um artefato de mais ou menos de 1,20 m de comprimento, por uns 50 de largura, por uns 80 ou 90 de altura, toda de madeira, coberta de ouro. E ali, aquela arca ficava no lugar santíssimo, no Santo dos Santos. A arca representava a presença manifesta de Deus. Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Não existe nenhum lugar onde Deus não esteja. Entretanto, quando nós falamos a presença manifesta de Deus, é o lugar onde essa presença é percebida, onde essa presença é notada. Portanto, a Arca da Aliança representa essa manifestação da presença de Deus. Se você ler um pouco antes, no capítulo 5,
e voltando um pouco mais no livro de 1 Samuel, você vai encontrar que os filisteus haviam roubado a arca. Eles haviam, numa guerra, capturado a arca da aliança e a levaram para a casa de Dagon, o seu Deus. Ocorre que no outro dia de manhã, Dagon é encontrado caído, morto que já estava, né? Ídolos são mortos por natureza. Mas ele encontrou-se quebrado, os braços arrancados, a cabeça degolada. E os filisteus então tiraram rapidamente a arca da aliança dali, levaram para a cidade de Asdod. E ali Deus feriu os habitantes da cidade de Asdod com tumores, de modo que eles expulsaram, levaram embora a arca, levaram para uma cidade chamada Gate, e ali também muitos foram feridos com tumores. Portanto, 7 meses a arca da aliança perambulou no meio dos filisteus, mas em todo canto que essa arca passava, dava um problema sério e grave. E os filisteus, então, quiseram devolver essa arca. E eles assim fizeram. Devolveram a arca da aliança, prepararam um carro novo, colocaram bois, vacas para puxá-la e devolveram a arca da aliança. Chegando na terra de Israel, eles puseram a arca da aliança na casa de um rapaz chamado Abinadab. E ali a arca permaneceu por 20 anos. Está lá em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1 e 2. A pergunta que a gente faz, lendo esse texto, é: como que, se a arca da aliança significa a presença manifesta de Deus, como que ela fica 20 anos na casa de alguém e não acontece nada? Como ela fica 20 anos na casa de Abinadab e ninguém é afetado pela presença dessa arca? Eu gostaria de compartilhar com você nessa noite algumas impressões desse texto. A primeira delas é que Abinadab representa aqueles que já se acostumaram com a presença de Deus. Abinadab se acostumou. A presença de Deus não é mais relevante para ele. A presença de Deus ali, representada pela arca, é apenas um artefato religioso. É apenas um objeto de culto que não faz mais muita diferença. Eles já não se empolgam mais com as coisas de Deus, são aquelas pessoas que tanto faz como tanto fez. Se vai no culto, está bom, se não vai, também não sente falta. Se vai na célula, está legal, se não vai, também não tem nenhum problema. Aquelas pessoas que não sentem mais fome de Deus, das coisas de Deus, não sentem mais fome de ler a palavra, de ter seu tempo a sós com Deus. Se faz, ok, se não tem tempo, não faz diferença. Abinadab representa essa turma, né? São essas pessoas que se acostumam, ou já se acostumaram, não existe mais nenhuma paixão dentro deles, e a gente começa a se acomodar, começa a não fazer mais diferença que as coisas de Deus, entre as coisas de Deus e as coisas desse mundo. O perigo, irmãos, a gente se acomodar é muito grande, e é nessa acomodação que nós podemos perder aquilo que Deus tem separado para nós. Eu estava um dia desse me lembrando, hoje eu estava lembrando desse episódio, algum tempo atrás, um rapaz, um eletricista, funcionário de uma empresa de eletricidade, fiquei sabendo da notícia, eu conhecia há algum tempo, uma pessoa que já tinha mais de 20 anos de experiência nessa área, trabalhando na empresa. A área dele era externa, fazendo reparos, né, em rede elétrica de alta tensão. E eu falava, depois de saber da morte daquele rapaz, que morreu eletrocutado, e eu conversava com Eudes, né? Eudes está aí, né? Oi, Eudes, está ali. Eudes é engenheiro da Energisa, né? Eu conversava com ele, falando: rapaz, você não... Cara, estou chocado aqui, uma pessoa muito conhecida nossa que faleceu esses dias, brutalmente, foi eletrocutado. Eu disse para ele: como é que uma pessoa com mais de 20 anos de experiência, trabalhando
com energia, fez o que ele fez, uma bobagem. Aquelas coisas mais simples, né, de checar. Você tem que checar se as redes foram desligadas. E ele foi passar o cinto, assim, aquele cinto que ataca aqui, segura, né, no poste. Quando ele soltou o cinto assim, o cinto bateu lá num fio daquele de alta tensão, ele caiu e morreu eletrocutado na mesma hora. E aí o Eudes falou para mim assim: pastor, esse é o problema. Às vezes é mais fácil uma pessoa veterana morrer, porque começa a relaxar nas regras, nos limites, nas observações que tem que ter. Às vezes o novato tem tanto medo, está tão preocupado com a situação, que ele checa todos os itens de segurança. Provavelmente, com certeza, aquele rapaz não checou, certamente, porque tocou lá onde não devia tocar e morreu eletrocutado. Às vezes nós estamos assim espiritualmente, sabia disso? A gente já sabe como é que faz. Eu já conheço isso. Não, já aprendi esse negócio. Ir para uma célula, meu Deus, você fez feijãozinho com arroz, eu já sei desse negócio. O que eu vou ver lá? Eu vim fazer família cristã, nova criatura, essas coisinhas, eu já passei por isso, faz tempo. Essas coisinhas eu já sei. Eu quero ver outras coisas, eu quero comida mais sólida, eu quero coisa melhor, né? Mas são pessoas que às vezes falam que desejam coisas melhores, mas já deixaram de fazer seu tempo a sós com Deus faz tempo. Já não param por ouvir o Espírito Santo falar com elas. São pessoas que deixaram para trás aquele momento sublime, único, que todos nós precisamos ter, de ser alimentados no Espírito, em adoração. Qual foi a última vez que você fechou a porta do seu quarto e você escuta um louvor, escuta uma adoração, e você deixa o tempo passar, porque você está na bendita, viva e tremenda presença do Altíssimo? Quando foi a última vez? Ou você é daquele tipo que fala assim: não, já sei, né, eu estou muito ocupado agora. Abinadab tinha esse tipo de atitude. Ele já não apreciava mais a presença de Deus. Ele representa todos aqueles que se acostumaram com a presença de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: ninguém recebe nada de Deus quando se acostuma com as coisas de Deus. Pessoas que já se acostumaram com a religião e agora se tornaram críticos da igreja, se tornaram críticos das pessoas, se tornaram pessoas altamente exigentes. Como que alguém que está do lado, muitas vezes, da gente, recebe algo e quem está do outro lado não recebe. Um recebe e o outro não recebe. Por quê? Se a reunião é a mesma, se a adoração é a mesma, se a palavra é a mesma. Sabe por quê? Porque enquanto a gente tiver um coração de Abinadab, as coisas estão passando ao nosso redor e a gente não percebe. O rio de Deus está passando na nossa frente e nós não bebemos da água, não mergulhamos nessa água. Por quê? Porque os anos vão se passando e a arca está lá, a presença de Deus está lá, mas a gente não percebe. Quantos aqui querem deixar de ser Abinadab em nome de Jesus? Eu quero em nome de Jesus. Porque essa é a postura de Abinadab. Mas em nome de Jesus nós vamos ser livres dessa postura em nome de Jesus. O rei Davi então amava a presença de Deus, ele amava a arca da aliança, ele sabia que a arca representava a presença manifesta de Deus e ele sonha levar essa arca para Jerusalém. A cidade de Davi, onde ele preparou um lugar, ele preparou um tabernáculo para ali colocar a arca da aliança. Ocorre que, no meio do caminho, um acidente acontece. Tudo planejado. Davi falou com todos os líderes, convocou todo mundo, falou dessa necessidade, desse desejo. Todo mundo foi a favor, planejaram tudo, prepararam tudo, mas no meio do caminho, os bois que puxavam o carro novo tropeçaram, e a arca vai caindo, e Uzá, que era um dos filhos de Abinadab, em cuja casa a arca ficara por 20 anos, estende a mão para segurar a arca, e Deus fulmina, diz o texto, que ele morre na mesma hora, e é fulminado ali naquele lugar. Imagine agora a cena.
Uma festa foi planejada para levar a arca. Todo mundo, uma multidão de gente está lá, se alegrando. Davi se alegrava. De repente alguém morre, subitamente, de uma forma violenta. Sabe o que isso nos ensina, queridos? Que quando a obra de Deus é feita na carne e no braço, ela vai cair. Ela não se sustenta. Essa obra dessa igreja está de pé porque ela é de Deus. Nunca, jamais poderemos levar adiante a obra de Deus no braço, na força humana, no raciocínio. A obra de Deus precisa ser feita do jeito de Deus. Uzá tentou ajudar. Pessoas que tentam ajudar a Deus. Pessoas que tentam ajudar a obra de Deus como voluntários. Sabe de uma coisa? Deus não espera de nós que a gente ajude o reino de Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. Deus precisa da nossa obediência. O que foi que Davi fez? Davi foi desobediente à instrução. Ele não procurou saber as instruções. Como é que se deve carregar a arca? Então, a segunda coisa que a gente aprende com esse texto é que Uzá representa aqueles que querem fazer a obra de Deus sem Deus. Querem fazer a obra de Deus do seu jeito, da sua maneira. São pessoas que estão tentando ajudar a Deus. Davi desejou fazer a coisa certa, mas do jeito errado. Ele tinha uma boa motivação, ele tinha um desejo real e abençoado, mas ele trouxe a arca num carro novo puxado por bois. Ele não prestou atenção de que a arca só poderia ser carregada pelos sacerdotes levitas e nos ombros. E a pergunta que a gente faz, e que Davi com certeza fez, é: de onde foi que tiramos essa ideia de carregar a arca da aliança, de carregar a presença manifesta de Deus num carro puxado por bois? De onde veio isso? Quando uma tragédia acontece, a gente começa a refletir e começa a voltar no tempo. Onde foi que isso aconteceu? Como é que aconteceu isso? Davi não procurou saber como Deus gostaria que a sua arca fosse levada, mas ele copiou o modelo dos filisteus. Lembra que quando os filisteus devolveram a arca, como é que eles fizeram? Eles não sabiam como. A pergunta é: mas por que Deus não feriu os filisteus? Porque os filisteus não sabiam de nada, eram ignorantes, eram inimigos de Israel e não tinham conhecimento da palavra. Davi tinha. Israel tinha. Deus foi longânimo para com os filisteus, que enviaram a arca num carro novo, mas de Davi ele não aceitou isso. Porque Davi sabia, conhecia a palavra. Nós precisamos conhecer a palavra, meus amados. Nós não podemos dizer: eu não sabia, eu não sei, eu sou ignorante. A palavra de Deus é para a gente conhecer. A Bíblia diz que nós devemos conhecer a palavra, nós devemos mergulhar na palavra. Quando nós fazemos a obra de Deus do jeito do mundo, mesmo que a gente tenha uma boa intenção, nós corremos o risco de morrer. Porque a pedra que é Jesus, segundo está descrito lá em Mateus capítulo 21, 42, que Jesus é a pedra angular, mas ela também é uma pedra de tropeço. Ela é uma pedra de esquina. Ela é uma pedra a partir da qual todo edifício se alinha. Mas diz também que ele é uma pedra que esmaga. A mesma pedra que alinha é a mesma que esmaga. Agora, imagina o constrangimento agora. Uzá está morto, estendido no chão. Todo mundo parou. O que era antes festa, alegria, júbilo, agora é tristeza, um silêncio terrível. E alguém, podemos imaginar que alguém deve ter se perguntado assim: meu Deus, esse negócio de arca é muito perigoso. Esse negócio de presença de Deus é perigoso demais, vamos sair fora disso. Esse povo quer buscar a presença de Deus, você pode matar a gente. Vamos fazer nosso feijãozinho com arroz aqui, nós vamos copiar Abinadab, que é tudo tranquilo, vai passar 20 anos, não acontece nada, mas está todo mundo tranquilo.
Escute isso, quero dar uma palavra profética para essa igreja. Nós não fomos chamados para ser Abinadab. E nem nós fomos chamados para ser Uzá. Nós somos chamados para correr atrás e buscar e mergulhar na bendita, santa e eterna presença de Deus. Você foi chamado para isso. Você foi chamado para viver nessa presença. Essa presença abençoada e abençoadora. Davi, antes que pulava, gritava, se alegrava, dançava com todas as suas forças. Agora ele olha para Uzá estendido no chão e diz: como eu vou trazer essa arca para minha casa? Talvez em algum momento a gente pense assim: melhor não se santificar muito, porque isso pode dar muito problema, né? Melhor não querer muito esse negócio. Esse negócio de ser muito radical, né? Ser radical de Jesus, assim, é um negócio meio esquisito. Vamos fazer as coisas mais tranquilas, né? Esse negócio está assim muito dedicado, né? Isso rouba muito tempo da gente. Quem está me entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Eu imagino que Davi deve ter perguntado naquele dia: se eu não posso levar a arca de Deus para minha casa, ele talvez tenha perguntado para aquela multidão: ei, escuta, não vai dar para levar hoje. Será que alguém aqui poderia guardar a arca para mim? Você já imaginou a galera fugindo? Rapaz, não tenho tempo não. Deus me livre, esse negócio matou o cara agora e vai me matar também. Outro, não tenho. Minha casa é um apertamento desse tamanhozinho assim. Tem escada, nem elevador tem. Não dá para levar a arca. Não, minha casa é pequena demais, não dá para comportar uma célula não, porque é muita gente. Não, não dá tempo, eu estou ocupado demais. Meus filhos são pequenos, eu levo essa arca para casa, meus filhos vão lá brincar em cima da arca, morrem todos eles fulminados. Talvez tenha algum sonâmbulo dentro de casa. Deus me livre, não pode. Vai que ele se levanta de noite, sonambulando, sem saber o que está fazendo, chega lá, toca na arca, fulminado na mesma hora. Não pode, Deus me livre. Você sabia que tem muita gente assim, tratando a presença de Deus dessa maneira? Melhor ficar longe disso. Sabe, queridos, Deus nos chamou para nos aproximar ainda mais dEle. A sua presença não há nada mais tremenda, maravilhosa na terra do que a presença de Deus. Outros podem dizer assim: olha, eu até gostaria de levar, mas sabe, eu passo o dia todo fora de casa. E no final de semana eu não tenho nem tempo para cuidar dessa arca. Então, melhor deixar quieto. Mas, amados, existia um cara chamado Obed-Edom. Obed-Edom era um rapaz que estava vendo aquela cena toda. Ele viu tudo. Mas Obed-Edom tem uma outra perspectiva da Arca da Aliança. Obed-Edom diz para o rei: rei, pode deixar, eu levo para minha casa essa arca. Eu quero essa arca na minha casa, pode deixar. Eu levo. O que Obed-Edom está fazendo? Alguém pode ter dito assim: meu Deus, rapaz, Obed-Edom, você é maluco, rapaz. Você não vê o que acaba de acontecer? Deixa o rei se virar, isso é negócio do rei. Isso é o pastor que está com uma visão diferente agora, deixa ele se virar com esse negócio para lá. Deixa ele cuidar disso, leva a arca para a casa dele, se morrer é o menino dele. Vamos cuidar na vida, deixa, fica tranquilo. Não. Qualquer semelhança é mera coincidência. Davi que inventou esse negócio, ele agora resolve. Vai construir lá uma casa no deserto e põe lá essa arca para a gente não ficar nem perto desse negócio. Mas sempre haverá um Obed-Edom de plantão. Quem aqui quer ser Obed-Edom? Eu quero. Eu quero ter a atitude de Obed-Edom. Obed-Edom é aquele que mata no peito assim a bola e fala: deixa comigo que eu vou mandar lá na cachola. Vou mandar lá no gol. Traz a arca para mim. Leva a arca para minha casa. E, amados, a arca vai para a casa de Obed-Edom e o que é incrível é que ninguém morre lá. Ao contrário, diz o versículo 11, que o Senhor abençoou a Obed-Edom e toda a sua casa.
Leia comigo, versículo 11, vamos lá, abre a sua Bíblia comigo. Versículo 11 diz: ficou a casa do Senhor em casa de a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Quem quer ser abençoado na sua casa? Meus queridos, como é que num momento um cai morto, e logo depois, 3 meses depois, todo mundo fica sabendo que o outro é abençoado? Como é que Uzá tocou na arca e caiu morto? Mas Obed-edom é abençoado, a arca é a mesma, a presença é a mesma, um é fulminado e o outro é abençoado. Por quê? O que você acha? É porque a relação com a arca é diferente. A maneira como você se relaciona com a presença de Deus vai definir o seu futuro. Vai definir quem você é. Por que que para Abinadab ter a arca na sua casa era provavelmente apenas uma atividade religiosa, insignificante, irrelevante? Mas para Obed-edom, ele sabia que a arca era especial demais. A arca era a presença de Deus manifesta. Obed-edom valorizava essa presença. Ele sabia que era um privilégio. Ele sabia o valor da presença manifesta de Deus. Portanto, Obed-edom para nós representa aqueles que valorizam a presença de Deus. Diga comigo, Obed-edom representa aqueles que valorizam a presença de Deus. Nós precisamos, irmãos, levar a sério as coisas espirituais. Muito provavelmente Abinadab não levava a sério as coisas de Deus. Era tipo assim, arrumei lá um quarto, um cubículo lá, coloquei lá aquela arca. O rei me pediu para guardar aquele negócio. Os anciãos, não tinham onde botar essa arca. Eu falei, tá bom, minha casa é grande, espaçosa, põe lá um negócio, cerca lá, ninguém mexe. A Bíblia diz, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Não podemos discernir coisas espirituais com categorias carnais. Nós não conseguimos enxergar coisas espirituais com habilidades humanas, intelectuais, mentais. Por mais privilegiada que você tenha, seja sua mente. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. Abinadab representa o homem carnal, que não enxerga além do visível. Obed-edom representa o homem espiritual. Portanto, Obed-edom é aquele que representam aqueles que valorizam a presença de Deus e sabe que aonde não somente ele vive a presença de Deus, o Espírito Santo habita nele, mas ele adora, ele gosta, ele vive em busca onde os irmãos se reúnem, porque ali também Deus se reúne, ali ordena a sua bênção. Então eles não perdem o culto de celebração, eles não perdem a oportunidade de estar junto, de adorar junto, de servir a Deus junto, de ser uma bênção na cidade, de ser uma bênção para o país, de ser uma bênção onde está. Quem está entendendo, diga amém. E por último, aprendemos com Obed-edom que ele está disposto a pagar o preço para ter a presença de Deus em sua casa. Você está disposto a correr o risco para ter a presença de Deus na sua casa? Um amém fraco desse? As pessoas que chegam na sua casa percebem que Deus está ali? Qual o impacto que as pessoas têm quando cruzam a porta principal da sua casa? Eles percebem que ali está debaixo da shalom de Deus, que Deus está presente nesse lugar, que Deus é adorado nesse lugar. Sim, amados, porque a salvação é de graça, mas a obra de Deus envolve riscos, custos, preços. Para se ter uma vida
cheia de Deus, tem um preço, tem um custo. Custo de busca, um custo de submissão a Deus, de buscar a sua palavra, de orar juntos. Para se ter uma célula abençoada, uma célula cheia da presença de Deus, tem um preço. Para se ter uma igreja cheia da glória de Deus, cheia de discípulos cheios de Deus, tem um preço. Você está disposto a pagar esse preço? Ou você é daqueles que quer a glória, mas você não quer o caminho da glória? Alguns são como aqueles que, minha avó tinha um ditado que dizia assim: fulano, quer... Era mingau que ela falava? Você não conheceu minha avó? Eu acho que era. Mingau era papa, sei lá. Um negócio desse, é um troço desse aí que era um negócio muito bom na época. Hoje eu não sei o substituto disso. Mas ela dizia assim: fulano, você quer mingau? Quero. Vá buscar o prato. Quero mais não. Sabia dessa, tia Rosa? Isso é do seu tempo, com certeza. Você quer o mingau? Ah, claro que eu quero. Mas vai buscar o prato? Não estou nem com fome, mas... Você quer a presença de Deus, querido? Claro que eu quero. Vai buscar. Não, deixa Deus vir aqui. Vamos orar, meu irmão. Precisamos orar. Oração é que levanta a gente. Vamos orar de madrugada? Não, estou dormindo, estou cansado. Vamos orar no nosso TSD, meu irmão. São os crentes 6 horas, né? 6 horas por mim aí. Pastor Roberto, 6 horas. Ora por mim nessa madrugada aí que eu estou sonhando. Sabe, queridos, Obed-edom viu Uzá morrer. Obed-edom viu toda aquela cena. Mas mesmo assim ele decide querer a arca na sua casa. Ele pode ter perguntado, talvez alguém perguntou, mas não é perigoso? É melhor você ficar longe desse negócio? Olha a batalha, olha a retaliação do inimigo. Irmão, você já viu crente com medo de retaliação do inimigo? Você é crente ou é um bago de jaca, pelo amor de Deus? Não vou mexer com esse negócio não, que o capeta se levanta. Melhor deixar ele quietinho, que ele deixando ele quietinho, ele não mexe comigo. Ele nem sabe que a guerra já se estabeleceu. Você gosta ou não, cutucando ou não, já está na guerra. Já existe, a guerra está aí. Só que também tem o lado que você tem que saber. Você já foi declarado mais do que vencedor. Você não deve ignorar os astutos ardis de Satanás, segundo as Escrituras. Você deve saber que Jesus já venceu Satanás e você já venceu também. Ele é astuto, sim. O mundo jaz do maligno, sim. Mas o Espírito Santo é aquele que habita em você e guia você em todas as coisas. Quem anda no Espírito jamais vai satisfazer o desejo da carne. Quem anda no Espírito tem vitória. Quem crê, diga amém, levanta a mão, recebe em nome de Jesus. A arca, amados, é o Senhor Jesus, é a presença dEle manifesta. E Ele disse que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A arca está dentro de você, a presença de Deus está dentro de você. Aonde você for, a presença vai com você. Quando você recebe os irmãos, seus irmãos na sua casa, você está recebendo a arca da aliança. Quando você recebe pessoas na sua casa, para um encontro de célula, por exemplo, você está recebendo a presença manifesta de Deus, irmãos queridos, que vão ali abençoar a sua casa. Eu vou profetizar nessa noite mais uma vez, que ao receber esse povo na sua casa, você vai estar debaixo da bênção de Obed-edom. E o Senhor vai abençoar a você e tudo quanto você tem. E o favor que estava sobre José vai estar sobre a sua vida também. Obed-edom, amados, teve que mudar toda a estrutura da sua casa. É um preço que muitas vezes a gente paga. Você já imaginou que ele teve que talvez desalojar alguém, mudar o quarto do menino para lá, o quarto para cá? Talvez teve que separar um lugar e ele não botou essa arca em qualquer lugar, lá no finalzinho, escondida.
Se Obed-edom falou, ei, eu quero essa arca na minha casa, ele sabia a importância, ele deve ter colocado isso no lugar principal da sua casa. Ele alterou toda a estrutura da sua casa, alterou a estrutura dos filhos, modificou a geografia da sua casa. Ele deve ter mudado a função dos empregados, sei lá, houve uma mudança radical, amados. Quando a presença de Deus chega, quando você deseja a presença de Deus, vai haver mudança na sua casa. Vai haver mudança para o bem. Mesmo que nada seja como antes, que a vida da gente seja alterada, que a rotina da gente seja alterada. Quando nós estamos dispostos a receber a arca da aliança na nossa casa, a presença de Deus, Deus vai se manifestar de forma abençoadora na sua casa. A Bíblia diz em Mateus 10, 41, Jesus diz assim, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. Nós temos muita alegria de hospedar aqui nessa igreja. Muitas famílias aqui hospedam irmãos que vêm muitas vezes de equipes que vêm nos visitar aqui. Quando nós recebemos esses irmãos com alegria, recebemos eles como profeta, nós recebemos também o galardão de profeta. Obed-edom recebeu a arca como a presença de Deus e ele recebeu o galardão da presença de Deus. Abinadab recebeu como um negócio qualquer, isso é um negócio aí da religião, sei lá o que é isso. É um negócio aí, bota aí, guarda aí. 20 anos, nunca recebeu uma bênção da presença de Deus. Só precisou de 3 meses na casa de Obed-edom e o camarada estava bombando em tudo que ele fazia, dava certo. Você crê que isso foi só na casa de Obed-edom? Isso não pode ser na sua? Vai ser na minha, em nome de Jesus. Vai ser na sua, quem crê recebe, vai receber em nome de Jesus. A bênção de Deus, amados, a bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores. E a sua presença abençoadora que vai ministrar seu coração, vai ministrar sua casa. E o texto diz que não somente ele e a sua família foram abençoados, os seus negócios, aquilo que ele põe a mão, foi tudo abençoado. E se você quer ter a atitude de Obed-edom, essa bênção vai acompanhar você também. Vai acompanhar você, os seus negócios, tudo que você puser a mão será bem abençoado, porque você valoriza a presença de Deus. Você está disposto a pagar o preço para ter essa presença na sua casa? Quem recebe da glória, dá um grito de júbilo ao Senhor. Tudo depende de você. Deus já nos abençoou. No Antigo Testamento, concluindo, a presença de Deus era representada pela Arca da Aliança. No Novo Testamento não é mais a arca enquanto um artefato visível. A presença de Deus agora é manifesta pelo Espírito Santo que habita em mim e você. Essa presença vai conosco para onde a gente for. Mas a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que ele é uma pessoa, ele não deve ser entristecido. Ele deve ser amado. Ele deve ser adorado. Você deve gastar tempo com ele. Você sabia que ele intercede por você com gemidos inexprimíveis? Você sabia que a Bíblia diz que ele tem ciúmes de você? Como você pode desprezar alguém que tem esse nível de amor por você? Como nós o desprezamos? Quando nós temos a atitude de Abinadab. 20 anos se passam sem nenhum crescimento, sem nenhum fruto, sem nenhuma alegria, só religião vazia e inútil. Mas quando a gente tem a atitude de Obed-edom, de olhar para a presença de Deus, para o Espírito Santo dizer,
Senhor, eu não mereço nada disso, do que eu sou em Cristo. Eu não mereço ser habitação de Deus. Como que eu posso? Não é perigoso esse negócio? Obed-edom sabia que tinha um risco. Mas se é para viver na presença manifesta de Deus, vale a pena correr todos os riscos. Vale a pena mergulhar nesse lugar. Vale a pena mergulhar nesse ambiente. Obed-edom estava disposto a mudar tudo na sua vida, contanto que essa presença abençoadora passasse a viver na sua casa. Eu quero dizer especialmente para aqueles que são anfitriões, que recebem uma célula na sua casa. Eu quero ministrar na sua vida agora, meu querido, minha querida. Eu gostaria de pedir a você, quem são anfitriões aqui, mesmo que sejam líderes de células e que são também anfitriões. Todos os anfitriões que recebem uma célula na sua casa toda semana, fica de pé, por favor. Eu quero abençoar a sua vida. Todos os anfitriões, todos. Anfitrião é aquele que recebe a célula na sua casa. É aquele que toda semana abre as portas da sua casa e recebe os irmãos para um encontro de células abençoado. Eu quero profetizar na sua vida, olhe para mim agora. A bênção que Deus derramou sobre a casa de Obed-edom está sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre aquilo que você põe a mão. Deus vai fazer cada vez mais bem-sucedido. O risco que Obed-edom correu e que você corre é um risco muito abençoado, porque Deus vai honrar a sua coragem. Deus vai honrar o compromisso e a aliança que você tem, de toda semana. Alguém pode perguntar, mas como que você consegue toda semana? Isso não é um negócio muito pesado? Isso não é um negócio que é chato? Não. Isso é uma aliança que temos com Jesus para receber a sua arca na nossa casa. E aquilo que Deus abençoou na vida de Obed-edom, porque ele valorizou a presença de Deus. Se você valoriza esse encontro de célula na sua casa, se você valoriza esse encontro de santos na sua casa, se você recebe esses amados que vão na sua casa toda semana como profetas, vocês vão receber o galardão de profeta. Se você recebe esses irmãos como santos, vocês vão receber o galardão de santos. Se você recebe esses amados com alegria, sabendo e valorizando a importância que eles têm para Deus e para você, Deus vai ministrar sobre a sua vida e sobre a sua casa as bênçãos que houve sobre a vida de Obed-edom. E não vai precisar levar 20 anos. Se na casa de Obed-edom só levou 3 meses, na sua vai levar 1 mês. A sua vai levar 6 meses. A sua casa está debaixo da bênção de Deus. E vocês serão chamados reparadores de brechas. Serão chamados homens e mulheres de Deus. Vocês serão chamados homens e mulheres de paz. E a glória do Senhor será vista nas suas casas, em nome de Jesus. Gostaria que todos dessem um aplauso a esses nossos anfitriões. Que o Senhor abençoe suas vidas, em nome de Jesus. Vamos ficar todos de pé, queridos. Quero declarar que o Senhor está levantando aqui novos anfitriões, novas casas de Obed-edom. Deus vai te dar o privilégio de receber a arca na sua casa e vai também te abençoar como abençoou a vida de Obed-edom. Se você continuar lendo a história do Antigo Testamento, 2 Samuel em diante, você não ouve mais falar em Abinadab, mas você vai ouvir falar em Obed-edom.
esse homem descobriu um tesouro. Minha oração é que você descubra o tesouro que é Deus, que é andar e viver na bendita e santa presença de Deus. Nunca se afaste da presença de Deus, nunca corra da presença de Deus. Corra para Deus, corra para perto dEle. Feche seus olhos agora, quero orar por você. Feche seus olhos e agradeça a Deus, porque você está recebendo nessa hora, em nome de Jesus, a unção de Obed-Edom sobre a sua casa. E se você não é um anfitrião, mas ao chegar na casa desses anfitriões, você também vai receber a bênção que está sobre eles. E você vai compartilhar dessa bênção com outros. Você vai levar muita gente para as casas de Obed-Edom e você vai levá-los à presença de Deus. E o Senhor vai fazer você um ramo frutífero para a glória do seu nome.